favor. Chegue aqui, pastor Alex, queremos já agradecer pela acolhida, né? Por ceder esse espaço, por nos abençoar com aquele café maravilhoso. E agora é com o senhor, hein? Vamos recebê-lo aplaudindo a Jesus? Graça e paz, queridos. Jesus é bom, amém? Aleluia. Bom, eu quero primeiramente agradecer a você por ter vindo aqui. Eu estava, no momento que a gente estava ali adorando e glorificando a Deus, eu estava pensando por que a gente não faz isso todo sábado, né? Pô, bom demais a gente estar junto, estar na presença de Deus, dando uns glórias junto aí. Aleluia. Não, sou presbiteriano, mas a gente dá uns glórias, né, Claudinho? Tamo junto aí, ó, aleluia. Vamos parar por aí, senão a gente começa a extrapolar, daí o pessoal vai ficar bravo com a gente. Mas nós glorificamos a Deus pela vida de vocês, pela vida das igrejas. Sempre que nós temos orado pelas autoridades e nos lembramos que os pastores, os líderes, os presbíteros, diáconos, exercem autoridade espiritual e exercem autoridade sobre a cidade de Cambé. E a autoridade que nós recebemos, ela vem do alto, para que a gente possa exercer essa autoridade de maneira sobrenatural. Não apenas natural, mas sobrenatural. Porque tem algumas coisas que acontecem e que podem ser resolvidas de maneiras naturais. Existem leis que governam as relações dentro do município, existem leis que regem as coisas naturais, mas nós, como povo de Deus e como igreja, sabemos que há um mundo espiritual sobre o qual nós temos autoridade. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, da onde nós, pela graça de Deus e para a glória de Deus, podemos exercer esta autoridade por meio da oração. Algo que Deus tem colocado no meu coração nesses dias é que nós precisamos retomar o princípio da autoridade espiritual. Quando nós pensamos, por exemplo, em oração, nós precisamos pensar em oração em duas perspectivas. Não é a minha temática de hoje, mas eu entendo que é extremamente importante a gente falar sobre isso. A oração precisa ser vista no sentido, ou no patamar da intimidade, mas a oração precisa ser vista também no patamar da autoridade. Porque quem ora precisa orar com fé, mas precisa também orar com autoridade. Porque todas as vezes que você declara o nome de Jesus, você faz uso de uma autoridade, de um nome que está sobre todo nome. Queridos, hoje o que eu quero compartilhar com vocês, primeiro, vocês me dão licença, deixa eu só agradecer aos irmãos que já adquiriram um exemplar do nosso livro. Obrigado de coração pelo incentivo, pelo carinho e pela confiança de vocês terem um livro de alguém que vocês mal conhecem, né? Mas eu te agradeço muito por vocês já adquirirem. Esse livro aqui, ele é fruto de uma série de mensagens. Ele primeiro nasceu como uma série de mensagens, de pregações, e depois se tornou um livro. E esse livro nasceu de uma maneira muito especial, e eu vejo o quanto esse livro faz sentido para esse momento que a gente está vivendo agora, porque esse livro fala sobre o valor da igreja e o quanto vale a pena ser igreja. Queridos, uma das últimas barreiras que o inimigo tem para derrotar é a igreja, mas há uma palavra que Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Porque o Senhor tem nos dado graça, e apesar de nós, Deus continua fazendo coisas maravilhosas no nosso meio e na nossa cidade. Concordo plenamente com aquilo que foi dito pelo pastor Oswaldo. Foi a mão de Deus que operou graça e misericórdia sobre aquela escola. O meu filho estava lá. E Deus operou livramento, porque o meu filho voltou para casa. Oramos pela vida dos familiares enlutados e que Deus tenha misericórdia e continue operando graça. Pastor Jacques, eu quero rapidamente aqui
dizer algumas coisas que Deus colocou no meu coração. E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, antes de ler o texto bíblico, eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa que Deus colocou no meu coração quando eu pensei sobre o que compartilhar com vocês, é um grande privilégio, uma grande responsabilidade estar aqui, falar a pastores, falar a líderes. Eu assumo essa posição hoje com muito temor e tremor diante de Deus. Só Deus sabe o quanto eu pedi a misericórdia de Deus para que eu pudesse realmente trazer a você, ser instrumento de Deus para trazer a você uma palavra que fizesse sentido para você. E o que Deus colocou no meu coração foi que nós não podemos deixar de amar a igreja e nós não podemos desistir da igreja. Meu Deus, mas isso parece ser algo, eu disse, sinceramente eu disse para Jesus, eu falei, Senhor, eles são pastores, e eu vou dizer isso para eles, eles são homens, são mulheres que têm dado a vida pela igreja, que têm gasto os seus dias e o melhor tempo da sua vida dedicado a servir a igreja. Mas Jesus confirmou essa palavra no meu coração para dizer a você nesta manhã, não desista da igreja, porque ela é a noiva do Cordeiro. Queridos, não desista da igreja, porque a igreja muitas vezes é um lugar de confronto, a igreja é muitas vezes um lugar de conflito, a igreja muitas vezes nos entristece nas relações que nós temos, porque dedicamos a nossa vida, muitas vezes entregamos o tempo que poderíamos ter com a nossa família, de estarmos junto com os nossos filhos, entregamos à igreja, entregamos ao trabalho do Senhor, e muitas vezes não nos sentimos reconhecidos, muitas vezes não nos sentimos abraçados, muitas vezes não nos sentimos valorizados por aquilo que nós entregamos na obra do Senhor. Mas a igreja, meus irmãos, ela não é simplesmente o lugar onde nós temos o conflito. A igreja é o lugar onde Deus tem curado. Porque a igreja, ela é um lugar terapêutico, porque o Espírito Santo, na ministração da palavra, cura, inclusive cura o seu coração. Há relacionamentos ruins que nos ferem, mas Deus levanta homens e mulheres com o coração tomado pelo Espírito Santo e com uma palavra de cura que cura o nosso coração. Eu talvez, assim como você, cheguei na igreja e com a minha vida totalmente esfacelada, totalmente sem rumo, e foi ali que a graça e a misericórdia de Deus, por meio de pessoas que me abraçaram, que me amaram, me deram sentido para continuar existindo. E a graça de Deus não foi simplesmente em palavras, mas a graça de Deus se manifestou na minha vida por meio da acolhida, do abraço, do cuidado, de pessoas que olharam para mim e conseguiram enxergar além de um jovem muito estranho e diferentão. Hoje eu estou muito bem, vocês não me conheceram quando cheguei na igreja. Vocês acham que eu sou feio hoje, vocês não têm ideia como é que eu era antes. Mas Jesus é tão bom que colocou amor no coração da minha esposa. Ela olhou para mim e falou assim, nossa, que rapaz lindo. E por incrível que pareça, ela fala isso para mim até hoje. Menos, bem menos, mas continua falando. Porque Jesus é bom, amém? Jesus é bom, Ele é misericordioso. Queridos, a igreja é um lugar de cura. Nas palavras de Santo Agostinho, a igreja visível é a manifestação da igreja invisível. A gente sempre trabalha a ideia de que a igreja visível é ruim, mas existe uma igreja invisível que é boa. Mas na linguagem de Santo Agostinho, eu acho isso interessante, ele vai dizer que essa igreja que a gente vê, ela é a manifestação da igreja que a gente não vê. Ou seja, a graça invisível que alcança o seu coração, ela se torna palpável na manifestação do amor, do cuidado, através de um abraço, através de uma mão estendida, através de uma oração, através de um carinho que você recebe de uma pessoa que você muitas vezes nunca viu. E ela vai até você, estende a mão, ora por você, cura as suas emoções, cura o seu coração, cura a sua enfermidade. É Deus manifestando o seu poder e a sua glória por meio de pessoas. Então, o que é a igreja, meus irmãos? A igreja não é só conflito, a igreja não é só um lugar de discussões. A igreja, pastora, não é apenas um lugar onde nós trabalhamos. A igreja é um lugar onde a graça de Deus nos alcança. E nessa manhã eu quero falar com você sobre Lucas, capítulo 8.
Lucas capítulo 8, eu quero ler com os irmãos a declaração de Jesus sobre a parábola do semeador. E deixar para os irmãos algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração. A partir do versículo 9 diz assim: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Pode dar um glória aí, irmão. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Versículo 15. A que caiu na boa terra são as que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Estes frutificam com perseverança. Senhor, nós estamos lendo a Tua palavra, Jesus. Espírito Santo, só o Senhor pode trazer ao nosso coração as verdades do Teu coração, Senhor. Existe, ó Deus, aqui neste lugar, homens e mulheres que têm dado o seu coração para servir o Senhor. E nós, ó Deus, agora precisamos de uma palavra, Senhor Deus, que seja alimento para a nossa alma. Precisamos, ó Deus, que essa palavra seja o bálsamo que cura, Senhor Deus, o nosso coração. Precisamos, ó Deus, dessa palavra, Deus, para que o Senhor venha preparar o nosso coração, Pai, para aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Por isso nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, é interessante que aqui acontece algo muito maravilhoso. No versículo 4 diz que aflui uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, Jesus falou com eles por meio de parábola. E a ideia de Jesus falar com eles por meio de parábola é que eles iriam ouvir alguma coisa, mas eles não iriam entender. Eles iriam ver, mas não iriam enxergar. Porque há um mistério que Deus, pela sua imensa graça, tem revelado ao coração de alguns. Sinta-se privilegiado se você é capaz de ouvir a voz de Deus. Sinta-se privilegiado se esta palavra, que tão somente pode ser para muitos um livro qualquer, para você se tornou a própria voz e o brado de Deus, tocando o seu coração, ministrando revelação profunda do trono de Deus para você, para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério. E quando Jesus, então, ele fala em parábolas para alguns, para outros ele chama para junto, para perto, para dizer: eu quero trazer uma palavra de revelação ao seu coração. Há algo que eu quero dizer para você, porque há algo que precisa ser desvendado, revelado de maneira clara para ser ministrado ao seu coração. Nesse momento, Jesus não apenas está dizendo palavras a eles, mas Jesus está trazendo revelação do céu para o coração dos seus discípulos. A palavra, meus irmãos, que nós lemos aqui no versículo 11, não é apenas a palavra que vem para trazer redenção, para trazer salvação, mas é uma palavra que vem para revelar propósito, para revelar direção, para revelar algo que é do coração de Deus para o coração deles, para dizer a eles: há um caminho, há um processo, há uma coordenada que eu tenho para vocês, e se vocês estiverem atentos, e vocês forem capazes de ouvir o que eu estou dizendo a vocês, vocês terão a direção que vocês
vocês precisam, e o coração de vocês será muito cheio de propósito. Meus irmãos, qual é o grande problema da nossa geração? Qual é o problema da nossa sociedade? Qual é o problema da vida que tem inundado a vida das pessoas nos dias de hoje? É a falta de propósito, porque não são capazes de ouvir a voz de Deus. Nós lamentamos pelas atrocidades que aconteceram, falta de propósito. Nós lamentamos com a vida de tantos jovens que têm desperdiçado o seu tempo fazendo absolutamente nada, falta de propósito. Nós nos entristecemos quando passamos muitas vezes na beira dos bares, com o nosso carro, voltando para casa, saindo da igreja, e vemos tantos jovens gastando a sua vida fazendo absolutamente nada, cheio de potencial, cheio de sonhos, cheio de vida para ser vivida, e estão desperdiçando a sua vida com absolutamente nada, falta de propósito, porque a eles precisa haver uma palavra de revelação que foi ministrada no seu coração. Quando nós estamos aqui e recebemos a graça, o privilégio de sermos chamados de pastores, serem chamados de pastoras, presbíteros, líderes de ministérios, porque a nós foi revelado uma palavra que nos trouxe propósito. Nós não ministramos, nós não pregamos, nós não ministramos louvor, nós não tocamos simplesmente porque fazemos isso, porque é uma maneira da gente fazer alguma coisa para gastar o nosso tempo. Não, a gente faz isso porque isso faz sentido para nós. Nessa manhã eu quero dizer isso para você. A palavra de Deus revelou ao seu coração um propósito. E na eternidade Deus revelou algo para o seu coração e disse: você é meu filho. E ao revelar isso, Deus trouxe a você um chamado para que você servisse como instrumento de cura, como instrumento de libertação, como instrumento de ensino. Deus tem usado a sua vida como uma bússola na vida de muitas pessoas, para orientá-los quanto à vontade, quanto ao propósito e quanto ao caminhar de Deus. Deus está usando a sua vida. Você não pode duvidar disso. Porque quando você abrir a palavra de Deus e abrir a sua boca para pregar, será Deus ministrando através de você. Há muitos pastores que perderam esse ideal, que perderam esse sentido. O que eu vou pregar hoje? Deixa eu abrir um texto aqui e vou ver alguma coisa. Meu irmão, falar de um texto qualquer não é pregar. Passar informações a respeito de um texto bíblico não é pregar. Mas pregar é conhecer o coração de Deus para fazer conhecida a palavra de Deus com propósito ao coração das pessoas que te ouvem. Jesus diz a eles: a semente é a palavra. Deus colocou no seu coração a palavra que revela a salvação, mas também a palavra que revela propósito. E diante disso, queridos, eu quero compartilhar com vocês algumas lições. A primeira delas está no versículo 12, quando ele fala sobre aqueles que ouvem, vem o diabo e rouba a palavra do coração. Eu quero dizer para você nessa manhã: não deixe o diabo roubar o que Deus te deu. Não deixe o diabo roubar o que Deus te deu. Há muitos que sentem uma alegria porque entendem que há um propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito de liderança, há um propósito de ministério, há um propósito de um envolvimento, as águas profundas lá de Ezequiel. Há um propósito de mergulharmos nas águas profundas do Espírito. Há um propósito em mergulharmos nas águas profundas da palavra de Deus. Há um mistério de Deus para cada um de nós e que Deus vai revelando no decorrer da caminhada. E quando isso chega ao nosso coração, nós nos alegramos, mas não dá tempo, porque nós estamos correndo demais, nós estamos nos preocupando demais, e o diabo se aproveita para arrancar esta palavra do nosso coração. E então aquela brasa que se acendeu, ela torna a se apagar. Muitos aconteceram isso. Quantos não entraram comigo no seminário, por exemplo, e não chegaram, não passaram do segundo ano, ou mesmo não terminaram o primeiro ano? Quantos iniciaram um grupo, uma célula,
uma reunião de família e se deixaram levar, porque é difícil, porque o ministério tem um preço, e só quem está disposto a pagar esse preço vai viver as bênçãos que o ministério que Deus deu há de nos prover. Portanto, meus irmãos, aparece aqui uma palavra que é a salvação. Só que a palavra que aparece aí para salvação no final do versículo 12 diz que o diabo vem arrebatar-lhe do coração uma palavra para não suceder que crendo seja salvo. A palavra salva aqui é sozo. E a palavra sozo não significa apenas salvação, mas a palavra significa cura, significa libertação, significa prosperidade, significa paz, significa uma porção de coisas que podem ser traduzidas a partir de sozo. Meus irmãos, quando você abre mão daquilo que Deus te deu, você perde o sozo de Deus. Você perde aquilo que Deus quer fazer por você. Não desista das coisas de Deus. Diga para o seu irmão, não desista. Não desista das coisas de Deus. Não desista do ministério de Deus. Não desista do ministério que Deus te deu nas suas mãos. Porque você recebeu de Deus um privilégio que muitos gostariam de ter. Lembra do Simão? Ele queria ter o mistério de Deus, ele queria ter o ministério do Espírito Santo, mas ele não teve. Ele queria comprar, mas não tem como comprar. Ele queria adquirir aquilo de alguma maneira, mas não tem como, porque é privilégio daqueles a quem Deus dá a graça para exercer esse ministério. Se você recebeu esse ministério, não deixa o diabo roubá-lo de você. Mas fala ainda sobre outros terrenos. No versículo 13, fala sobre aprovação. Ele diz que há alguns que recebem a palavra muito depressa, mas não cria raiz. Então creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Aqui talvez a melhor tradução não seja aprovação, mas seja tentação. Na hora da tentação se desviam. Mas então você diz, mas por que então foi traduzido por provação e não por tentação? Porque a gente precisa entender essa tentação na perspectiva do deserto, lá, quando Jesus foi tentado, lembra disso? Jesus, ele está lá no deserto, ele jejua 40 dias, 40 noites, e então ele teve fome. E quando ele teve fome, o que aconteceu? O diabo veio. Na fragilidade do corpo físico da encarnação, o diabo veio para fazer o quê? Para tentá-lo. Meus irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas você vai passar por necessidades, das mais diversas. E eu acho que você sabe disso. Porque ao olhar para vocês, eu já vejo algumas pessoas que já passaram de 30 anos de idade, não de ministério, né? Nem estou falando sobre isso, mas de idade. Já passamos dos 30. Pelo menos a maioria de nós. Então a gente sabe porque já vivemos, e porque conhecemos, e porque sabemos que no ministério tem luta, porque sabemos que exercer o ministério pastoral, receber o privilégio de sermos pastores, de liderarmos, também acarreta a nós momentos difíceis, em que temos que tratar determinadas situações, porque temos que enfrentar o pecado, porque temos que enfrentar o espírito de rebeldia, porque temos que passar às vezes por situações que nós gostaríamos de oferecer algo melhor para os nossos filhos e nos falta. Como eu estava assistindo um dia desses, um pequeno Reels do pastor Luiz Hermínio, ele estava falando algo muito interessante, que em um determinado momento da vida deles, a filha chegou para ele e disse assim: pai, por que nós que dedicamos a nossa vida no ministério, passamos por necessidades, por que eu não consigo entender isso? E ele disse para a filha dele algo que me impactou demais. Ele disse assim: porque você precisa entender que o evangelho não é para nos livrar das dificuldades presentes, mas é para nos livrar das desgraças futuras.
Porque o Evangelho, meus irmãos, não é apenas a prosperidade do presente, não. O Evangelho é, antes de tudo, a capacidade que Deus nos dá, a graça que Deus nos dá, de renunciarmos ao ponto de nos submetermos e enfrentarmos qualquer dificuldade, para continuarmos firmes no propósito e para chegarmos no final e dizermos como o apóstolo Paulo: Senhor, obrigado, porque eu combati o bom combate e guardei a fé. Irmão, se nós chegarmos no final da nossa vida, do nosso ministério, e declararmos: guardamos a fé, depois de tudo isso, será um grande privilégio. Porque muitos passarão, muitos erguerão tendas, mas não edificarão altares. Muitos passarão, não importa o tamanho da tenda, mas as tendas não subsistem à ventania das dificuldades. Não há grande movimento que se sustente se não tiver debaixo dos seus pés um sólido alicerce edificado na palavra, no compromisso com Deus, na disposição de viver o tempo da angústia firmado na rocha. Porque provações vêm, irmãos, dificuldades aparecem, e o diabo vem nos momentos da nossa maior fragilidade para derrubar e para nos dizer que não vale a pena. Mas nesses momentos nós vamos dizer: tudo com Jesus vale a pena, porque você foi chamado para fazer um ministério que vale a pena. E o ministério que vale a pena não é o ministério das grandes tendas, mas o ministério que vale a pena é o ministério do sólido altar da presença da palavra do Espírito. No versículo 14, meus irmãos, no versículo 14, eu digo a você o seguinte: não se deixe sufocar. Não deixe que o diabo te roube, não deixe que as provações se desviem, e não se deixe sufocar pelas coisas que estão ao seu redor. Versículo 14 diz: a semente que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Não precisa me falar, mas quantas vezes você já pensou em desistir do ministério? Não precisa me falar, que eu também não vou te falar. Salmo 37, meus irmãos, um dos salmos mais lindos e mais conhecidos, começa falando sobre o irmão que está olhando do lado e dizendo: por que os ímpios não passam por isso? Por que os ímpios não passam por aquilo? Mas há um momento em que ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Meus irmãos, quando estamos fragilizados no ministério, muitas vezes passamos por um momento de grande sufoco, porque permitimos que as coisas do mundo comecem a nos asfixiar, porque começamos a fazer perguntas que nós não vamos responder, porque buscamos às vezes respostas com perguntas erradas, e então olhamos e vemos: puxa, por que eu não tenho um carro? Ou por que eu não tenho um carro melhor? Por que eu não consegui ainda comprar minha casa? Ou por que eu não tenho uma casa melhor? Eu sou servo de Deus. Por que eu tenho que andar com a meia furada? Por que eu tenho que mandar ressolar meu sapato e eu não posso andar com um sapato novo? Por que eu tenho que enfrentar as dificuldades? Eu estou vendo fulano de tal lá, olha só, que ministério pujante, olha quantas coisas boas ele tem. Queridos, nós não somos, a nossa régua de medir não é o que está acontecendo no ministério do outro, mas a nossa régua de medir é o quanto eu estou sendo fiel com aquilo que Deus me deu. Você lembra da parábola dos talentos? A um foi dado 5, a outro foi dado 2, a outro foi dado 1.
E quando o Senhor voltou para buscar e para saber o que cada um tinha feito com o seu talento, com a missão que recebeu, Ele não cobrou daquele que tinha 1 o que ele tinha feito como se tivesse dado 5, de maneira alguma, porque o Senhor é justo juiz, e Ele vai cobrar de mim e de você aquilo que Ele entregou na nossa mão. Se você tem uma comunidade, uma igreja pequena, com poucos membros, seja fiel a Deus para cuidar destes e para levá-los ao crescimento, como diz lá em Efésios, no capítulo 4. Se você tem uma igreja grande, com muitos membros, com muitos ministérios, seja fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque, meus irmãos, Deus não vai nos julgar por aquilo que nós não fizemos igual ao fulano de tal ou igual a ciclano. Porque Deus deu a você uma identidade, Deus deu a você um chamado e Deus deu a você uma missão. Sabe quando começa a faltar o ar? Quando a gente começa a se medir pelos outros. Deus tem dado ministérios lindos, gigantescos, a muitos irmãos, aleluia, são referências para nós. São referências. Sabe o que é uma referência? Referência é um lugar para onde você olha e diz assim, ó, tem coisas boas aqui que eu posso aprender. Mas não significa que você vai chegar lá, que você vai ser igual. Significa que existem coisas lá que você pode adaptar e fazer aqui para fazer com que o seu ministério aqui possa prosperar e caminhar melhor. Você pode colocar um combustível comum no seu carro, mas nada impede você colocar um combustível aditivado. Ele vai andar mais? Teoricamente. Não sei se isso vai funcionar, mas teoricamente era para acontecer isso. Existem alguns aditivos que você pode colocar no seu ministério para que o seu ministério deslanche, melhore. Mas você nunca vai fazer mais do que aquilo que Deus te deu para fazer. Porque se você quiser fazer mais, você vai se cansar. Se você quiser fazer igual, você vai se perder. Porque você foi chamado para fazer o que Deus quer que você faça. Não permita que os ministérios ao seu redor te sufoquem. Seja e viva a obediência. Porque o nosso compromisso com Deus chama-se obediência. Você precisa se encontrar. Quando a tua senha for chamada, irmão, quando você comparecer na presença de Deus, você precisa aparecer lá como alguém que foi ao Senhor fiel. E agora, meus irmãos, a última parte, versículo 15. O ministério pastoral frutifica na perseverança. Olha o que diz, irmãos, no versículo 15. Eu acho demais, porque é só Lucas que fala sobre esse detalhe. Você pode olhar em Marcos, você pode olhar em Mateus, mas apenas Lucas traz uma particularidade no versículo 15, que nenhum outro traz. Ele diz assim: aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Amém, aleluia. Mas agora preste atenção. Estes frutificam com perseverança. Estes frutificam com... Meus irmãos, Deus tem nos dado uma visão. Aleluia, amém ou não? Porque quando você deita na cama, você sonha, você vê aquela igreja ideal. Quando você deita, muitas vezes você perde o sono, porque você rola de um lado, rola do outro, porque você está pensando no ministério, como pode avançar, como é que a coisa pode acontecer, como é que as coisas podem evoluir, caminhar melhor. Você está ali sonhando, porque Deus colocou isso no seu coração. Mas presta atenção numa coisa: Deus trabalha com processos. E se você não entender o tempo de Deus para cada coisa, você vai acabar tomando decisões precipitadas, ou vai se cansar demais. Porque o ministério não é uma corrida de 100 metros, mas é uma grande e longa maratona, cansativa, de grande desgaste, que você vai se cansar, que vai ter hora que você vai dizer: eu não aguento mais. Mas o Espírito Santo vai usar uma pessoa para dizer: vai, pastor, vai, porque está dando certo. Você fala: não é possível, está dando certo, mas eu não estou vendo nada. É porque as sementes que você lançou no seu ministério, elas estão germinando debaixo da terra. Tem muita coisa que você não vê,
mas Deus está fazendo, ainda que os teus olhos não consigam enxergar. Deus está trabalhando, meu irmão, porque Deus age por meio da tua fé, porque Deus age por meio do invisível, porque Deus faz mesmo quando você não está vendo, porque fé não é ver, fé é ter a certeza de que Deus está fazendo, apesar de nós, apesar das circunstâncias, mesmo no meio das dificuldades, das lutas, do choro, das noites mal dormidas, Deus está fazendo, porque Deus te chamou, e Deus é fiel. Deus é fiel. Você só precisa continuar, porque o resultado é Deus quem dá. Você tem convicção do que Deus te chamou para fazer? Faça. Não se preocupe com os resultados, porque essa não é uma preocupação tua. Há uma antiga canção que diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, porque somente um seria muito para ti. É meu. Jesus fala para você nessa manhã: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Só faz o que Jesus está dizendo para você fazer, irmão. Jesus disse: prega. Ele não disse converta. Jesus disse: vai. Ele não disse se preocupe. Ele está cuidando de você. O que a palavra de Deus aqui diz para nós, nessa experiência maravilhosa que Deus usou Lucas para escrever, foi que a obra de Deus frutifica. A semente da palavra, da revelação e do propósito de Deus frutifica na perseverança. Na perseverança. Na perseverança. Sabe o que é perseverança, irmão? Perseverança é resistência e persistência. Sabe qual é a diferença? É que resistir significa: não abro mão. Não abro mão da palavra, não abro mão do propósito, não abro mão daquilo que Deus me deu, não abro mão do ministério. Eu vou continuar firme onde Deus me colocou. Mas perseverança também é persistência. Persistência é: eu vou continuar. Se eu não conseguir dar um passo, eu dou meio passo, mas eu não vou parar. Porque, meus irmãos, quem planta uma semente sabe que tem que esperar ela germinar. Ela vai crescer, e quando ela crescer, ela vai florescer, ela vai florir, depois ela vai começar a dar os seus frutos. E para que os frutos possam ser colhidos, precisa esperar amadurecer. E o fato de esperar o fruto amadurecer para ser colhido não significa que não está acontecendo nada. Significa que o processo não parou. Significa que aconteceu em cada tempo o que tinha que acontecer, e que aconteceu exatamente o que precisava acontecer, para que o fruto doce possa ser colhido, degustado e experimentado. Perseverança é resistir, para não abrir mão do que Deus nos deu, mas é persistir para continuarmos avançando sem parar, até o dia de Cristo Jesus. A minha esposa está me dando um sinal ali muito importante. Eu acho que todo mundo que prega sabe os sinais. Depois a gente vai ter que ter uma conversa muito séria. Então, devido a essa revelação do céu que o Senhor trouxe ao meu coração, eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia, porque eu quero ler esse texto para a gente encerrar. E é interessante que o Espírito testificou, porque todo mundo já recebeu essa revelação. Aleluia. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, eu vou pedir você para ficar em pé.
Ouça a voz de Deus nessa manhã, querido. Entenda o que Deus está falando com você. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Ouça Deus falando com você por meio da palavra que diz: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, diz Paulo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, que nos chamou na santa vocação, não segundo as suas obras, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Versículo 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Guarda o bom depósito, irmão. Guarda o bom depósito, irmão. Guarda o bom depósito, irmão. O que Deus te entregou nas mãos não é porque você era capaz, mas porque a graça de Deus te encontrou. Não é porque você é o diferentão, que você é o super capaz, que você é o cara que pode fazer. Não, irmão, não é isso, não é isso. Não deixa que o espírito do diabo te engane. Não é isso, porque a palavra de Deus, lá em João no capítulo 15, versículo 5, diz: porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. O bom depósito que há em ti é presente de Deus. Saiba que você tem um privilégio, porque o Espírito Santo te levantou como pastor, como pastora, como líder, como ministro do Evangelho, como ministro de louvor. Saiba que há de Deus um propósito, um chamado, e Deus te deu isso como um presente. Agora, meu irmão, Deus quer saber o que você vai fazer com esse presente. E eu te digo, não deixe o diabo roubar. Não desista porque as coisas às vezes estão difíceis. Não permita que o mato que está crescendo ao seu redor sufoque, tire seu ar e minta para você dizendo que não está valendo a pena o que você está fazendo na obra do Senhor. Mas faça como Jesus ensina: persevera, 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 persevera. Seja fiel ao dom que há em ti. Seja fiel ao dom que há em ti. Viva de acordo com aquilo que Deus te chamou para viver. Oh, Espírito Santo, derrama sobre nós, Espírito Santo, nos enche até transbordar, Espírito Santo, faz-nos vasos de honra, Senhor. Levanta, Senhor Deus, os teus servos como labaredas de fogo, Senhor, para pregar a tua palavra, para viver o Evangelho, para viver, ó Deus, e provocar um grande avivamento na terra, Senhor, em nome de Jesus.
Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, em nome de Jesus. Renova, 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 renova. Avivamento, avivamento, avivamento do Senhor sobre a tua igreja. Senhor, aleluia, 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 aleluia. A Ele é glória, a Ele é glória, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. A Ele é glória, a Ele é glória. Aleluia, Jesus.